Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos principais ciclos biogeoquímicos que ocorrem e que podem cair na tua prova do vestibular, na tua prova do Enem. Então olha só gente, o que é um ciclo biogeoquímico? Imagina que esses elementos aqui, eles não são infinitos, então eles passam por uma ciclagem. E durante essa ciclagem passa por coisas químicas, por coisas físicas, por coisas biológicas. Por isso que o nome é ciclo biogeoquímico. E a partir disso a gente entende que a importância que existe, né, de preservar esses elementos, preservar a natureza e consequentemente a saúde dos seres vivos, porque nós, pessoal, nós dependemos desses elementos aqui para nossa sobrevivência. Então essa é uma aula bem rápida, acredito que não vai ser muito longa. Aqui, primeiro, ciclo da água. A água, olha só que interessante, a água, sabe, H2O. A água, pessoal, ele é o componente mais abundante dos seres vivos. Sabe isso? A nossa água, 1/4 da nossa, 3/4 da superfície da Terra é formado por água. A gente sabe, os oceanos são gigantes. 97 a 98% da água disponível na Terra está nos oceanos. Tudo isso são informações relevantes, mas o que é mais interessante que é você saber que a água vai lá, evapora, tá nas nuvens, ela cai, né? Cai em forma de chuva. Aí vai para os oceanos, vai para os rios, os seres vivos bebem essa água e a gente elimina pelo suor, pela respiração, pela urina, e essa água evapora e volta. Então às vezes, tá chovendo, essa água que está fazendo parte da chuva um dia pode já ter sido urina. Olha que interessante, troço até filosófico bonito. E a gente sabe também que pode ser sólido, um gelo, líquido, e líquido é a água que a gente bebe, e o gasoso, né, quando as moléculas se agitam demais pela elevada temperatura, ele evapora. Então o que tu tens que entender aqui é que a água, ora está dentro de um ser vivo fazendo, a gente sabe que quase 80% de nós, 70 e poucos por cento de nós é água. Ora está na atmosfera e nos rios, depois cai. E aí tu tem que entender a importância de preservar os rios, de preservar os oceanos. Por quê? Porque você sabe que a vida depende totalmente aqui na Terra da água. A gente não conhece ser vivo que não precise de água. E acreditamos até que em outros planetas há necessidade de água. Tanto é que a gente não tem como botar aqui um telescópio, enxergar Marte e ver se Marte tem micro-organismos. Claro, a gente já mandou sondas para lá que está analisando. Mas se a gente constatar que tem água líquida em algum momento em Marte, a gente espera que a probabilidade, né, na verdade, a probabilidade de ter vida nesse planeta aumenta bastante. Tranquilo? Então é isso, ó, ciclo do carbono. Veja que todos eles vão começar a se ligar agora. O que é o carbono? É o C, é o átomo carbono. Então o átomo do carbono ele pode estar aqui, ó, na glicose, né, C6H12O6. O petróleo, pessoal, é uma energia fóssil. Há muitos anos atrás, o petróleo, antes, eram seres vivos. Esses seres vivos passaram por um processo que acontece há milhões de anos, e os carbonos que ali estavam, eles foram armazenados na forma de petróleo. Quando a gente queima esse combustível fóssil, a gente libera esse carbono que estava ali aprisionado agora para a atmosfera. Também no CO2, a gente sabe que o CO2, a gente elimina CO2. E esse CO2 aqui tem um problema no efeito estufa. E por isso que queimar combustíveis fósseis aumenta o problema do efeito estufa. Porque primeiro vamos entender, o efeito estufa ele só é problemático quando está aumentando, porque o efeito estufa é fundamental aqui na Terra. Então o CO2, esse gás que a gente elimina, e que também é a partir da queima de combustíveis fósseis, quando ele aumenta também o efeito estufa. E a temperatura da Terra pode subir. Olha que interessante, os compostos orgânicos, portanto, a gente aprende química orgânica, tem o carbono. Então, até nos nossos lipídios, a gente armazena isso no nosso corpo. Você já ouviu falar em créditos de carbono, empresas que têm que plantar árvores? Opa, se eu plantei muita árvore, eu tenho créditos de carbono. O que seria isso? Quando você planta muitas árvores, essa árvore cresce. E quando ela cresce, o carbono que estava na atmosfera é armazenado nos tecidos dela. Aí a empresa fala, pô, agora que eu plantei um monte de árvore, eu tenho créditos de carbono e eu posso queimar combustíveis fósseis, por exemplo. Isso aí é uma coisa interessante que estava muito em alta aí nos anos de 2008, 2010. E que sempre volta a discussão aí os créditos de carbono. Então, te liga que o carbono ora está na atmosfera, ora está nos seres vivos, e assim ele vai envolvendo esse ciclo em diferentes elementos. E assim como o ciclo do oxigênio. Perceba que o oxigênio está aqui também.
o oxigênio está aqui também. Então eles estão tudo muito interligado. O gás oxigênio pode estar no CO2, pode estar no... Na verdade, o átomo oxigênio pode estar no CO2, pode estar no gás oxigênio. Na água também tem tem o oxigênio. Aqui, na molécula, essa aqui C6H12, O6 é a glicose. Eu falo isso porque é a molécula que a gente mais utiliza energia, é a glicose. E também no ozônio. Pessoal, o ozônio a gente sabe que a camada de ozônio... Tem gente que fala assim, professor, estamos com um buraco na camada de ozônio. Não. Não existe um buraco na camada de ozônio. O que existe é um afinamento em algumas regiões. Esse afinamento em algumas regiões faz com que os raios ultravioletas ultrapassem com mais facilidade, o que aumenta os problemas de doenças de pele, queimaduras, câncer de pele, inclusive. Ok? Então, olha só. O que tu tens que saber então quanto ao ciclo do oxigênio? Você tem que entender, se ele está em todos esses elementos, ó, a gente respira, põe para dentro o CO2. Depois a gente queima na respiração celular a glicose, vai quebrando a glicose. No final do ciclo, a gente forma tanto água e também libera o CO2, porque esses carboninhos que vão saindo daqui, eles vão sendo liberados em CO2. Então repara que eles estão tudo interligados. E isso é importante que você entenda. Tranquilo? Beleza, então você pergunta qual a importância do gás oxigênio para a nossa vida. Pô, sem gás oxigênio, lembra, relaciona a biologia é uma teia de interações. Relaciona lá com a respiração celular. Sem o gás oxigênio, a gente não atrai os elétrons ricos em energia na respiração celular, na terceira fase, cadeia transportadora de elétrons, e consequentemente ela tu para de produzir o ATP pela respiração celular. E quando você faz a respiração celular, você libera esses carbonos aqui para a atmosfera em forma de CO2. E não só nós, imagina os outros seres vivos que incorporam o gás oxigênio também para sua respiração. Aí nós temos o ciclo do nitrogênio, que não é nem o que mais cai, ele cai mais seguido, e aqui é o mais chatinho. Só que eu fiz um resumo aqui para vocês. Primeiro, o nitrogênio ele pode estar no DNA, no RNA, nas proteínas, no ATP e no gás nitrogênio. Quase 80% da nossa atmosfera não é o gás oxigênio, e sim gás nitrogênio. Ok? E aí o que acontece? O ciclo dele, grave isso aqui, tem basicamente 3 etapas. A primeira é a fixação. Bactérias que fixam o gás nitrogênio que está na atmosfera, transformando ele em amônia. Esse aqui é o nome, é fixação. Depois outras bactérias fazem o chamado de nitrificação, que ocorre em 2 etapas. A primeira, eles pegam a amônia e transformam em nitrito. Depois outras bactérias pegam o nitrito e transformam em nitrato. Isso aqui é bem tóxico. Por isso que tem que transformar em nitrato rapidamente. E aí, os seres vivos estão assimilando, está indo para as plantas, tudo mais. Os herbívoros estão comendo as plantas, as pessoas, os carnívoros estão comendo os herbívoros, e o nitrogênio ele vem para as pessoas. Tanto nas excretas quanto na decomposição ele volta depois para o solo. Só que como é que ele vai voltar para a atmosfera? Num processo chamado de desnitrificação, onde bactérias pegam esses compostos nitrogenados que estão no solo e transformam ele novamente em gás nitrogênio, que vai para a atmosfera e depois entra novamente no ciclo que é feito para essas 3 etapas. E por fim, o ciclo do fósforo. Perceba que o fósforo ele está presente também no ATP, por isso que é adenosina trifosfato, no DNA e no RNA. As plantas, elas assimilam esse fosfato a partir das raízes, então ela põe para dentro. Os animais, ao comer as plantas, os herbívoros, eles pegam agora esse fósforo. O fósforo então é passado para os outros seres vivos carnívoros em uma cadeia alimentar. Mas olha que curioso, nós não encontramos o fósforo na atmosfera, não está na forma gasosa. Estou pegando fósforo, não. O fósforo ele não está na atmosfera, então o ciclo, isso é uma particularidade, fica restrito ali ao solo, às plantas, aos animais, que vai passando na cadeia alimentar e volta assim por diante, porque a gente libera não somente na decomposição dos seres vivos, mas também pela urina e pelas fezes, fazendo com que o fósforo volte para a terra, as plantas novamente o assimilem e ele continue no seu ciclo. Ok, gurizada, então isso aqui é um resumão para dar aquela espairada. É óbvio que se você tiver um tempo a mais, a gente sabe, às vezes a prova está muito perto, seria interessante você assistir pelo menos essa aula aqui do ciclo do nitrogênio para pegar bem profundamente cada um dos detalhes. Mas sempre, gente, estudar ciclos biogeoquímicos é relacionar cada um dos ciclos com o dia a dia da Terra, digamos assim. Onde é que ele está? Para onde ele vai? Como ele volta? Porque é um ciclo, tem que voltar. E a partir disso a gente refletir naquela velha informação. Esses elementos são finitos. Como poderia um mundo ser autogerido se não fosse esse ciclo?
Se é finito e não tem a reciclagem, um dia ia acabar. E, consequentemente, a vida não ia prevalecer. Por isso que tem que voltar para o ciclo. E aí a gente relaciona com a reciclagem dos elementos. Quanto mais a gente recicla, menos é o impacto ambiental. E todos esses ciclos aqui são preservados, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.